Você recebeu o diagnóstico. Aquelas duas palavras que parecem pender sobre sua cabeça como uma nuvem cinzenta. Pré-diabetes. De repente, cada refeição se torna uma negociação. Cada pontada de cansaço, cada momento de sede levanta uma bandeira vermelha de preocupação. Você começa a se perguntar se está em uma ladeira escorregadia, um caminho sem volta em direção a uma condição crônica que pode roubar sua vitalidade, sua liberdade e a alegria dos pequenos prazeres da vida. O médico fala em dieta, em exercício, em mudanças no estilo de vida. São conselhos válidos, essenciais, mas muitas vezes parecem uma sentença. Parece que a comida, que antes era fonte de prazer e comunhão, se transformou em uma equação matemática de carboidratos e índices glicêmicos. E a ansiedade constante de medir o açúcar no sangue, o medo de que o próximo exame de sangue traga más notícias, a sensação de que seu próprio corpo está se voltando contra você. Milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham desse mesmo sentimento, dessa mesma incerteza. Sentem-se reféns de uma condição que parece avançar silenciosamente, minando a saúde por dentro. Isso é um problema complexo, e é por isso que dedicamos todo este canal a desvendá-lo, passo a passo, fornecendo a clareza e as ferramentas que você precisa para retomar o controle. Mas e se eu lhe dissesse que a natureza, em sua sabedoria infinita, nos oferece aliados poderosos nessa jornada? E se existisse uma forma de não apenas gerenciar, mas de ativamente apoiar a capacidade do seu corpo de equilibrar o açúcar no sangue? Imagine, por um momento, poder sentar-se para uma refeição com mais paz de espírito. Imagine sentir sua energia vital retornando, a clareza mental se aguçando e a sombra da preocupação constante começando a se dissipar. O que vamos revelar hoje não é uma cura mágica, mas sim um segredo ancestral, validado pela ciência moderna. Um segredo que reside num preparo simples, de uma cor vibrante e dourada, capaz de atuar em frentes múltiplas para restaurar a harmonia metabólica do seu organismo. Estamos falando de um conhecimento que atravessa gerações, mas que foi ofuscado pelo brilho da farmacologia moderna. Hoje, vamos resgatar esse conhecimento e apresentar a você o chá dourado, uma bebida que tem o potencial de ser um ponto de virada na sua luta contra o pré-diabetes. O coração pulsante deste chá, o que lhe confere a sua cor de ouro líquido, é a cúrcuma, ou açafrão da terra. Essa raiz de aparência humilde é, na verdade, uma das substâncias naturais mais estudadas do planeta. Por milhares de anos, a medicina Ayurveda, na Índia, a reverenciou como uma panaceia, um curador universal. E a ciência moderna está apenas começando a entender a profundidade de seus benefícios, especialmente no que diz respeito ao metabolismo do açúcar. O segredo da cúrcuma reside em seu composto ativo principal, a curcumina. A curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. E qual a relação disso com o açúcar no sangue? Uma conexão muito mais profunda do que se imagina. Estudos recentes, publicados em jornais de bioquímica e nutrição, têm demonstrado que a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais motores por trás da resistência à insulina. Pense no seu corpo como uma cidade. A insulina é um mensageiro que bate à porta das células para entregar a glicose, o combustível que a cidade precisa para funcionar. Na resistência à insulina, é como se as fechaduras dessas portas estivessem enferrujadas pela inflamação. O mensageiro bate, mas ninguém atende. O pâncreas, vendo que o combustível não está sendo entregue, entra em pânico e envia cada vez mais mensageiros, insulina, criando um ciclo vicioso de excesso de insulina e excesso de açúcar circulando no sangue, sobrecarregando o sistema e causando danos a longo prazo.
É aqui que a curcumina entra como uma equipe de manutenção especializada. Ela atua em nível molecular, desativando os interruptores que ligam à inflamação. Ao lubrificar as fechaduras, ao reduzir essa ferrugem inflamatória, a curcumina ajuda a restaurar a sensibilidade das células à insulina. De repente, o mensageiro bate e a porta se abre. A glicose é entregue de forma eficiente. Os níveis no sangue se normalizam e o pâncreas pode, finalmente, respirar aliviado. O chá dourado não está apenas controlando um sintoma. Ele está ajudando a limpar o terreno biológico, tratando uma das causas fundamentais do problema. A curcumina, de acordo com pesquisas da Universidade de Auburn e outros centros de pesquisa, pode melhorar a sensibilidade à insulina em até 400%, um feito notável para um composto natural. Mas a genialidade do chá dourado não para por aí. A curcumina é apenas metade da estratégia. A outra metade, o verdadeiro componente secreto que eleva esta bebida a um outro patamar de eficácia, é uma folha comumente encontrada em quintais brasileiros, mas cujo poder metabólico é frequentemente subestimado. A folha de amora. Se a cúrcuma prepara o terreno e conserta as fechaduras, a folha de amora atua como um porteiro inteligente na entrada principal da cidade, controlando o fluxo de combustível. A folha de amora é rica em um composto único chamado 1-deoxinogirimicina, ou simplesmente DNJ. Este nome complexo descreve uma função maravilhosamente simples e eficaz. No nosso intestino, enzimas chamadas alfa-glicosidases trabalham para quebrar os carboidratos que comemos, pães, massas, arroz, batatas, em moléculas de glicose simples, que são então absorvidas pela corrente sanguínea. O DNJ, presente no chá da folha de amora, atua como um inibidor natural dessas enzimas. Imagine um pedaço de pão que você come. Normalmente, as enzimas o desmanchariam rapidamente, causando uma inundação de glicose no sangue, o que chamamos de pico glicêmico. Ao beber o chá dourado contendo o extratos da folha de amora, o DNJ interfere nesse processo. Ele não permite que as enzimas quebrem os carboidratos com tanta velocidade e eficiência. Em vez de uma inundação, você tem um gotejamento lento e constante de glicose na corrente sanguínea. Isso é absolutamente revolucionário para um pré-diabético. Significa que o pâncreas não precisa mais liberar uma quantidade maciça de insulina de uma só vez para lidar com a sobrecarga de açúcar. O sistema pode gerenciar a glicose de forma calma e controlada, prevenindo os picos e quedas bruscas que causam inflamação, ganho de peso e danos celulares. Artigos publicados no The American Journal of Clinical Nutrition confirmaram que o extrato de folha de amora pode reduzir significativamente os picos de glicose após as refeições. A combinação sinérgica é o que torna este chá tão especial. A cúrcuma trabalha sistemicamente para reduzir a inflamação e aumentar a sensibilidade à insulina nas células, enquanto a folha de amora trabalha localmente no intestino para prevenir a sobrecarga inicial de açúcar. Uma atua na defesa e reparo, a outra no controle da linha de frente. Juntas, elas formam uma estratégia abrangente para apoiar o corpo, promovendo um ambiente interno onde o pâncreas não precisa mais lutar uma batalha perdida, mas pode operar em um estado de equilíbrio e eficiência. Esta não é uma solução passageira. É uma abordagem que visa restaurar a inteligência inata do seu próprio metabolismo, dando ao seu corpo as ferramentas que ele precisa para se curar e se regular. Este é o verdadeiro segredo do chá dourado.
A poderosa dupla formada pela cúrcuma e a folha de amora já seria o suficiente para justificar a reputação do chá dourado. Mas a sua ação benéfica vai muito além do que descrevemos. Ela se estende a outros órgãos vitais que desempenham um papel crítico no equilíbrio glicêmico, começando pelo nosso grande laboratório interno, o fígado. Em uma pessoa com um metabolismo saudável, o fígado armazena glicose para ser usada como energia e a libera de forma controlada quando necessário. No pré-diabetes, no entanto, esse sistema se desregula. O fígado começa a se comportar como uma fábrica de açúcar desgovernada, produzindo e liberando glicose na corrente sanguínea, mesmo quando os níveis já estão altos. Esse processo é chamado de gliconeogênese hepática. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. É aqui que os compostos do chá dourado intervêm de maneira notável. A curcumina, em particular, tem mostrado em estudos moleculares a capacidade de regular as vias enzimáticas no fígado, essencialmente diminuindo o volume dessa produção excessiva de glicose. Ao mesmo tempo, a folha de amora, com seus antioxidantes, ajuda a proteger as células do fígado do estresse oxidativo causado pelo excesso de gordura e açúcar, uma condição comum conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica, que anda de mãos dadas com a resistência à insulina. Portanto, o chá não só ajuda a gerenciar o açúcar que vem da sua alimentação, mas também o açúcar que seu próprio corpo está produzindo em excesso. E o que dizer do epicentro de toda essa questão? O pâncreas. As células beta do pâncreas são as preciosas fábricas que produzem insulina. Em um estado de pré-diabetes, elas estão trabalhando horas extras, sob constante pressão para compensar a resistência das células do corpo à insulina. Essa sobrecarga crônica leva à exaustão e, eventualmente, à morte dessas células, o que marca a transição do pré-diabetes para o diabetes tipo 2. É um cenário de desgaste contínuo. As propriedades anti-inflamatórias da curcumina, mais uma vez, oferecem um escudo protetor. Ao acalmar a inflamação sistêmica e no próprio pâncreas, a curcumina cria um ambiente menos hostil para as células beta, preservando sua função e longevidade. Diversos estudos em modelos animais, que são precursores de estudos em humanos, sugerem que a curcumina pode retardar a destruição das células beta e até mesmo promover a sua regeneração. Ao beber o chá dourado regularmente, você está de fato oferecendo um suporte direto ao órgão que está no centro da sua saúde metabólica, ajudando a aliviar sua carga de trabalho e a proteger suas células mais valiosas. Essa proteção é fundamental não apenas para controlar, mas para potencialmente reverter o caminho que leva ao diabetes. Agora, vamos mergulhar na verdadeira alquimia deste preparo, o segredo que eleva sua eficácia de notável para extraordinária. Como mencionei, a curcumina é a estrela, mas ela tem um desafio: a biodisponibilidade. Sozinha, ela é mal absorvida pelo nosso corpo. A maior parte dela passa direto pelo trato digestivo, sem exercer seus plenos efeitos. Seria como ter a chave de ouro, mas não conseguir girá-la na fechadura. É aqui que entra um terceiro ingrediente, simples, mas absolutamente indispensável: a pimenta preta. A pimenta preta contém um composto chamado piperina. A piperina é o ativador, o catalisador que desbloqueia todo o potencial da curcumina. Estudos, como um marcante publicado no jornal Planta Médica, descobriram que a piperina pode aumentar a absorção e a biodisponibilidade da curcumina em incríveis 2000%. Sim, você ouviu direito, 2000%. A piperina inibe certas enzimas no fígado e na parede intestinal que tentam eliminar a curcumina do corpo, permitindo que ela permaneça na corrente sanguínea por mais tempo e em concentrações mais altas, chegando assim
a todas as células onde sua ação anti-inflamatória e sensibilizadora de insulina é tão necessária. Se você está achando esta informação útil, saiba que é apenas a base. O que vamos construir sobre isso a seguir é onde a verdadeira transformação acontece. Aliás, se você está gostando deste nível de detalhe, clique no botão de inscrição. É o que fazemos aqui. Entregamos o conhecimento aprofundado para que você possa tomar as rédeas da sua saúde. A adição de uma pitada de pimenta preta moída ao chá dourado não é opcional. É a etapa que transforma uma bebida saudável em um potente agente terapêutico. Compreendendo agora a ciência da sinergia entre a cúrcuma, a folha de amora e o ativador piperina, estamos prontos para a parte prática. Como preparar o chá dourado para obter o máximo de seus benefícios? A preparação é um ritual de autocuidado, simples e rápido. Você precisará dos seguintes ingredientes, de preferência de fontes orgânicas e de alta qualidade. Primeiro, uma colher de chá de cúrcuma em pó ou cerca de 2 centímetros da raiz fresca, lavada e ralada na hora. A raiz fresca é maravilhosa, mas o pó de boa qualidade é mais prático e igualmente eficaz. Segundo, uma colher de sopa de folhas de amora secas ou 2 folhas frescas bem lavadas. Você pode encontrar as folhas secas em lojas de produtos naturais ou online, e as folhas frescas podem vir de uma amoreira que você talvez até tenha no seu quintal. Terceiro, o nosso ativador, uma pitada generosa de pimenta preta moída na hora. É importante moer na hora para preservar os óleos voláteis da piperina. E por último, um item opcional, mas recomendado para a absorção, um fio de óleo de coco ou azeite de oliva extra virgem, pois a curcumina também é lipossolúvel, o que significa que se dissolve em gordura, melhorando ainda mais sua absorção. O modo de preparo é uma infusão, e não uma fervura, para preservar os compostos bioativos delicados. Ferva cerca de 300 ml de água filtrada. Assim que a água atingir o ponto de ebulição, desligue o fogo. Em uma xícara ou bule, coloque a cúrcuma, ralada ou em pó, as folhas de amora e a pimenta preta moída. Despeje a água quente sobre os ingredientes. Adicione o fio de óleo de coco ou azeite, mexa suavemente e abafe, deixando em infusão por 8 a 10 minutos. Este tempo é crucial. Menos que isso e você não extrai todos os compostos. Mais que isso e o chá pode ficar amargo. Após o tempo de infusão, coe e beba o chá ainda morno. Evite adoçar. O objetivo aqui é curar e regular o seu paladar e o seu corpo, e o açúcar, mel ou adoçantes iriam contra o propósito da bebida. O sabor é terroso, levemente picante e surpreendentemente reconfortante. Para maximizar os efeitos, o momento ideal para consumir o chá dourado é cerca de 20 a 30 minutos antes das suas 2 principais refeições, como o almoço e o jantar. Por quê? Porque ao fazer isso, você permite que o DNJ da folha de amora já esteja presente e ativo no seu intestino quando os carboidratos da sua refeição chegarem, garantindo aquele controle eficaz do pico glicêmico que discutimos. Ao mesmo tempo, a curcumina já estará sendo absorvida e circulando, preparando suas células para receber a glicose de forma eficiente. Beba-o consistentemente. Embora muitos relatem sentir mais estabilidade energética e menos desejos por doces em apenas alguns dias, a verdadeira mágica acontece com o uso contínuo, à medida que a inflamação diminui e a sensibilidade à insulina melhora. Este não é apenas um chá, é um compromisso diário com a sua saúde, um ato deliberado de nutrir seu corpo e enviar uma mensagem clara ao seu pâncreas e ao seu fígado. Estamos juntos nisso. Vamos nos reequilibrar. A posse desse conhecimento, a receita do chá dourado, coloca em suas mãos uma ferramenta de imenso poder. No entanto, é fundamental entender o contexto em que essa ferramenta opera com máxima eficácia.
Esse chá não é uma bala de prata que lhe dá permissão para manter hábitos de vida prejudiciais. Pelo contrário, ele é o seu principal aliado em uma estratégia integrada de bem-estar. Pense nele como um general de um exército que você está montando para reconquistar o território da sua saúde. Para que ele seja vitorioso, precisa do apoio das outras tropas, uma alimentação inteligente, movimento e um sono reparador. A combinação do chá dourado com uma dieta rica em fibras, vegetais de baixo índice glicêmico e proteínas de qualidade cria uma sinergia que acelera seus resultados. As fibras, por exemplo, também retardam a absorção de açúcar, trabalhando em conjunto com a folha de amora. A atividade física, mesmo uma caminhada diária de 30 minutos, aumenta a sensibilidade das suas células musculares à insulina, tornando o trabalho da curcumina ainda mais eficiente. E um sono de qualidade regula os hormônios da fome e do estresse, como o cortisol, que podem desequilibrar seus níveis de açúcar. O chá dourado potencializa cada uma dessas boas escolhas e cada uma dessas escolhas potencializa os efeitos do chá. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Agora, antes de você correr para a cozinha e iniciar sua jornada com o chá dourado, precisamos ter uma conversa séria e transparente sobre segurança e responsabilidade. Este é talvez o ponto mais importante de todo o nosso vídeo. Embora seja um preparo natural, seus componentes são bioativos e potentes, e podem interagir com certas condições de saúde e medicamentos. Preste muita atenção. Em primeiro lugar, e de forma mais crítica, se você já faz uso de medicamentos para diabetes, como metformina ou qualquer outro hipoglicemiante, é absolutamente mandatório que você converse com seu médico antes de iniciar o uso regular deste chá. A combinação do seu medicamento com a ação hipoglicemiante do chá pode levar a uma queda perigosa nos níveis de açúcar, um quadro chamado hipoglicemia, que pode causar tontura, confusão e, em casos graves, até a perda de consciência. O objetivo é equilibrar, não despencar. Seu médico poderá ajustar a dosagem da sua medicação se julgar apropriado. Nunca, jamais altere ou suspenda sua medicação por conta própria. Em segundo lugar, a curcumina possui um leve efeito anticoagulante, o que é benéfico para a circulação, mas exige cautela se você já toma medicamentos para afinar o sangue, como varfarina, clopidogrel ou aspirina. A combinação pode aumentar o risco de sangramentos. Novamente, a orientação médica é indispensável. Em terceiro lugar, pessoas com problemas na vesícula biliar, especialmente cálculos biliares, devem evitar o uso, pois a curcumina estimula a produção de bile, o que pode causar desconforto ou complicações. Quarto, por precaução padrão, o uso não é recomendado para gestantes e lactantes. E por fim, se você tem uma cirurgia agendada, é aconselhável interromper o uso do chá pelo menos 2 semanas antes do procedimento, justamente pelo seu efeito na coagulação. Estas advertências não são para assustar, mas para empoderar. O verdadeiro controle da saúde vem do conhecimento, e isso inclui saber quando e como usar uma ferramenta poderosa de forma segura e eficaz. Com as devidas precauções tomadas, o que você pode realisticamente esperar ao introduzir o chá dourado em sua rotina? O título do vídeo fala em limpar o açúcar do pâncreas, uma metáfora para descrever seus efeitos regulatórios. Nos primeiros dias, é improvável que ocorra uma transformação milagrosa, mas muitos usuários relatam mudanças sutis e significativas. A primeira delas costuma ser uma notável redução nos desejos por doces e carboidratos simples. Ao estabilizar os níveis de açúcar, você quebra o ciclo de pico e queda, que dispara a vontade de comer algo doce para uma rápida fonte de energia.
A segunda mudança percebida é uma energia mais estável ao longo do dia. As quedas de energia no meio da tarde, aquela sensação de moleza após o almoço, tendem a diminuir, pois seu corpo está recebendo um fluxo de combustível mais constante. Por fim, muitos relatam uma diminuição do inchaço e uma sensação de leveza digestiva, graças à ação anti-inflamatória do chá. Esses primeiros sinais é o seu corpo agradecendo, mostrando que você está no caminho certo. A verdadeira transformação, a melhora na sensibilidade à insulina e a normalização dos marcadores sanguíneos, como a hemoglobina glicada, é um processo que acontece ao longo de semanas e meses de uso consistente, aliado a um estilo de vida saudável. E, enquanto este chá pode ajudar a resolver grande parte do problema, há muito mais que você pode fazer. Por isso, quero deixar algo claro. Este chá dourado é a sua arma principal na batalha diária. Mas e quanto ao restante do seu arsenal? E quanto aos alimentos específicos que ativam os genes da longevidade e desligam a inflamação? Como montar um café da manhã, um almoço e um jantar que trabalhem em sinergia perfeita com este chá, transformando o seu corpo em uma máquina de queimar gordura e estabilizar o açúcar. Para isso, dedicamos um tempo considerável desenvolvendo o que chamamos de o Protocolo do Metabolismo Restaurado, um guia completo que você pode encontrar aqui mesmo, na página principal do nosso canal. Não vou entrar em todos os detalhes agora, mas o material está lá para quem estiver pronto para o próximo nível e para uma transformação completa. Então, aí está. O conhecimento que você precisava para entender a lógica por trás da resistência à insulina e a estratégia bioquímica para combatê-la com aliados naturais poderosos. Desvendamos o mistério do chá dourado, a combinação sinérgica de cúrcuma, folha de amora e pimenta preta que trabalha para limpar o terreno inflamatório, controlar a entrada de açúcar e proteger seu pâncreas. Você aprendeu não apenas o que, mas o porquê e o como. Sua missão, se você decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia com consciência e consistência. Use este conhecimento como seu ponto de partida. O centro de comando, onde você encontra todos os nossos guias, pesquisas e protocolos passo a passo, está na nossa página do canal. Assine, assista a outros vídeos para aprofundar seu conhecimento e comece hoje mesmo a jornada para dominar sua energia e sua saúde. Nos vemos no próximo vídeo.